Abram suas Bíblias em Atos 1, versículos 12, 13 e 14. Atos 1, versículos 12, 13 e 14. Diz assim: Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, por volta de 1.100 metros, 1 quilômetro, né, mais ou menos. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André e Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Amém? Queridos, aqui nós, um pouco antes desses versículos aqui, está falando sobre a ascensão de Jesus. Aqui já tinham se passado exatamente 40 dias depois da morte e ressurreição do Cristo. Então, 40 dias depois, o Senhor estava novamente reunido ali com aquelas pessoas. Só para você ter ideia, né? E não ficar as minhas palavras, abra sua Bíblia, dá uma folhada um pouquinho para frente, 1 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, quando Paulo fala para a igreja de Coríntios, olha só como são as coisas de Deus, né? Eu vou falar isso aqui para você ter um pouco de entendimento. 1 Coríntios capítulo 15. Diz assim: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, que é Pedro, né? E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, olha só, marca bem aí, foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Quantos irmãos ele foi visto de uma só vez? 500. Queridos, eu tive fazendo alguns estudos, né, olhando um pouco a palavra, e o lugar onde Jesus aparece para muita gente, assim, porque 500 pessoas são bastante pessoas, né? É no dia da ascensão, no dia que ele vai aos céus. Porque a gente pode ver que logo no domingo da ressurreição, ele aparece para Maria Madalena, aparece com as outras Maria lá, aparece para Pedro, depois na tarde, como nós pregamos a semana passada, ele entra no cenáculo lá, com as portas fechadas, assopra sobre os discípulos, né? Então a gente vai vendo aparições esporádicas, né? Mas ele vai aparecendo para muita gente. E aqui Paulo está falando que num determinado dia, que é o dia da ascensão, ele, quando vai ser assunto aos céus, ele tem ali um grupo maior de pessoas por volta, fala comigo, 500 pessoas. 500 pessoas. Então, o Senhor, nem todos que são chamados são escolhidos. Preste bem atenção. O tema da minha pregação hoje é simples assim. Fala comigo, aguardando em oração. Então tudo que você precisa de Deus, tudo que você quer, nós temos que aguardar. Enquanto isso não chega, nós temos que aguardar em oração. Por quê? Se eu não aguardo em oração, o que é oração se não eu conversar com Deus?
onde eu falo com Deus e Ele vai me responder. Toda oração tem resposta, amém? Não é verdade? Então Deus nos responde sim, não ou aguarde. E nesse sim, não ou aguarde, Ele conversa com a gente. Ele fala com a gente. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Não vai pensar que Ele vai falar não, sim, aguarda. Não é só isso. É um diálogo verdadeiro. Então quando você estiver orando, você está conversando com Deus. Quando eu não quero orar, significa que eu não quero falar com Deus. Então esse negócio da gente falar, não quero orar, não sei orar, não sabe sim. Então eu estou chamando a atenção, estou dando bronca. Chamar a atenção não é dar bronca, ficar nervoso, não é nada disso. É mostrar para você, para mim, que nós precisamos o tempo todo estar conversando com Deus. Mas eu nem... Não, você está lá dentro do trem, está lá no teu trabalho, não precisa fechar os olhos. A Bíblia, em lugar nenhum dessas 830 e poucas mil palavras, fala que você é obrigado a fechar os olhos para fazer uma oração. Nós fechamos os olhos para nós não nos dispersarmos com os acontecimentos que estão à nossa volta, para nós termos a nossa direção única para o Senhor, através de Cristo. Porque tudo quanto pedires em meu nome, o Pai vos concederá. Ou seja, a nossa oração é sempre em nome de Jesus. Então, aqui Jesus está indo assunto aos céus. Então, tinha lá por volta de 500 pessoas. Ele dá uma ordem, eu estou contando assim, depois vou entrar um pouquinho mais em detalhes. E ali, ele manda com que esses discípulos dele, aquelas pessoas que estavam ali com ele, que voltassem, eles estavam em Betânia, voltassem para Jerusalém, a fim de aguardar a promessa, amém? Tem promessa, se tem promessa, se Deus prometeu, Ele vai cumprir, aleluia. E enquanto você aguarda o cumprimento dessa promessa, você aguarda ela em oração. Mas tenha certeza que esta promessa vai se cumprir, em nome de Jesus Cristo. Então, eu tenho que ter fé, eu tenho que crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus é galardoador daqueles que o buscam com fé. Daqueles que creem. Eu sei que pode até demorar, mas o Senhor vai cumprir na minha vida. Pode ser que pode passar dias, anos, como aquele versículo diz, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Às vezes a gente fica pensando que essa noite aí de 10 horas, 12 horas aí, a gente fica pensando que é isso aí. Não é. Às vezes são anos. Lá no deserto foram 40 anos, foi uma noite bem demorada. Mas eu creio que em nome de Jesus, nós estamos trabalhando aqui para morar no céu, na vida eterna. Essa vida aqui vai passar em nome de Jesus. Então, tudo aquilo que o Senhor prometeu, Ele é fiel e justo para cumprir, queridos. Isso não só aqueles estavam, já tinham passado, Jesus já tinha morrido, ressuscitado e estava indo embora. Lá em João 17:16 ele fala, olha, eu preciso ir para que o Pai mande o outro Consolador. Quem é o outro Consolador? O Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo. Quem nós estamos orando para reavivar e para trazer para me reavivar e para trazer avivamento para a igreja, que é a conversão em Jesus Cristo. Amém? Nós estamos orando a quem? Quem vai fazer isso? É o Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo vai, eu tenho certeza, vir, como foi feita a promessa já lá desde Joel, desde Joel, que nós seríamos batizados no Espírito Santo, que nós receberíamos dons do Espírito Santo. Eu creio que muitos de nós já recebemos, e às vezes esses dons ficam como aquelas brasas semi-apagadas, mas eu creio que nesta manhã o Espírito Santo vai soprar, e esta chama vai ser reavivada, e a igreja, como a gente fala no jargão pentecostal, vai pegar fogo, e esse fogo vai trazer avivamento para a Vila Maluca em nome de Jesus Cristo, e vai trazer avivamento para toda a terra,
em nome de Jesus Cristo, porque o Espírito Santo há de convencer, há de converter, há de mostrar o pecado, do juízo e da justiça, o Cristo ressurreto, aleluia! Eu creio dessa forma. Então, ali estavam, como nós lemos lá em 1 Coríntios, Paulo relatando que tinha 500 pessoas. Mas dá uma olhada na sua Bíblia, a não ser que seja diferente da minha, no capítulo 1 mesmo, diz que eles estavam por volta de 120 pessoas. Versículo 15, Atos 1:15. Quantas pessoas tinham? Leia aí para mim. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, está entre parênteses, ora, compunha-se a assembleia, ou seja, o número de participantes ali, de umas 120 pessoas. O que eu aprendo com isso? Que nem todos aqueles que veem Jesus vão estar prontos para servir a Jesus. Essa é a primeira igreja, é a igreja dos Atos, né? Atos dos Apóstolos, escrito esse livro por Lucas, o doutor Lucas, e ele estava mostrando ali que a igreja estava começando, esse cenáculo aqui, estava ocorrendo a festa do Pentecostes, né? E que se comemoraria depois de 10 dias, né? Uma festa e tanto ali, mas o Senhor fala para eles: vocês fiquem, vão perto lá, vão para Jerusalém, mas não vão ficar no meio da festa. Podemos abrir um parênteses aqui. Quem quer buscar o Espírito Santo vai ter que se separar. Fala comigo aí. Eu terei que me separar. Então o que vai acontecer? Se nós estamos verdadeiramente buscando o Espírito Santo, nós temos que buscar com toda interesse de coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Então o Senhor está nos mostrando, né? Porque vem os dons, como lá em 1 Coríntios capítulo 12, 13, fala dos dons do Espírito Santo. Como aqui a gente já pode ver que no Atos 2, a gente vê que os resultados da busca do Espírito Santo. Quantos dias eles ficaram buscando o Espírito Santo isoladamente? Vocês sabem quantos dias ou não? Tem ideia? Quantos dias Jesus ascendeu aos céus? Vamos aprender. Quantos dias demorou, né? Da morte e ressurreição, demoraram 40 dias até a sua subida aos céus. Da subida aos céus até o derramamento, né, do Espírito Santo, onde um som de um vento veemente, impetuoso, encheu aquela casa, e línguas como se de fogo estavam sobre a cabeça deles, e Pedro começou a fazer um discurso. Já tinham passado 50 dias. De 40 para 50 nós temos 10 dias eles ficaram, 120 homens. A gente vê o nome dos discípulos aqui no versículo 13, e embaixo falando das mulheres e a mãe de Jesus e seus irmãos, no versículo 14. E tem uma coisa que é importante: perseveravam unânimes. Olha só o versículo 14, o que diz: todos estes perseveravam unânimes em oração. Todos eles, as mulheres, os apóstolos. O que é perseverar? Passou um dia e não aconteceu nada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Passou 2 dias e não aconteceu nada. Eles eram unânimes. O Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Não importa o tempo do Senhor, porque é no tempo de Deus que as coisas vão acontecer neste lugar, é que vai acontecer na sua vida, porque Deus sabe o tempo oportuno que devem ocorrer as coisas. Então, eles estão aqui perseverarem, se manter firme até a chegada do dia do Pentecostes aqui, que era o caso deles. Diz a palavra aqui, né, que eles, o Senhor, primeira coisa, obediência. Fala comigo, obediência. Então eu vou, que é a mesma passagem, só que do mesmo Lucas falando, só que com uma maneira de falar diferente.
lá em Lucas, você pode abrir para mim, por favor, em Lucas capítulo 24. Tudo isso que eu estou falando, veja como Lucas fala, e ele também já estava falando antes lá, né? Lucas 24, vamos ler do 44. Hoje é bastante leitura bíblica, tá? Lucas 24, 44. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó. A seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava-se, se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Se a gente pegar aqui, a gente vai ver o profeta Isaías, lá no capítulo 53, falando, pelas nossas transgressões, pela nossa iniquidade, o castigo que... Né? Então a gente vai ver que aqui Cristo já estava o quê? Ressurreto. Ele já tinha sido furado, as mãos, os pés tinham sido cortados do lado, já tinha derramado sangue, já tinha ressuscitado. Tudo isso a gente encontra nos profetas e nas leis, que o Cristo haveria de passar por tudo isso, né? E aí daqui para frente, olha o que ele diz: então lhes abriu o entendimento. Oh, aleluia, glória a Deus. Olha, uma oração que você deve pedir a Deus: Senhor, dá-me entendimento das coisas que estão acontecendo, porque às vezes as coisas estão acontecendo e eu não estou conseguindo entender nada. Então tem um dos dons que eu gosto muito, que é o dom do discernimento espiritual, para a gente discernir aquilo que está acontecendo, não é? Eu pego, por exemplo, o dom de sabedoria. A gente pega lá, por exemplo, Salomão, quando duas mulheres estavam brigando por causa de uma criança, que tiveram o parto na mesma noite, um dos filhos morreu sufocado por uma das mães, e o outro, elas estavam brigando, né? E Salomão fala, então, só para resumir, Salomão fala assim: olha, então vamos fazer o seguinte, já que eu não sei quem é a mãe, já que eu não, né, a gente está aqui nessa briga, pega lá uma espada, lá vamos partir a criança ao meio. Sabedoria de Deus, né? Então, aí Salomão pega a espada, a verdadeira mãe faz o quê? Não, pode deixar o filho com ela. Aí Salomão falou, então, pode entregar o filho para essa daqui, que quer o filho vivo. Porque a outra falou, não, então parta mesmo, não sei o quê, né? Então, sabedoria para você discernir aquilo que está acontecendo do teu lado, se verdadeiramente é bom, se não é. Então o Senhor é que vai nos dar entendimento para a compreensão da Escritura. E carabaxere andará. O Espírito Santo vai te iluminar esta palavra, que é revelada, para que você possa ter ela como manual de regra, de vida e de fé, para se conduzir ainda na peregrinação deste mundo aqui. Então, muitas vezes você tem falado assim para mim, às vezes, alguns irmãos aqui, não é maldade que eu estou falando, mas às vezes a gente fala, não estou tendo entendimento, pastor, eu leio e não consigo entender. Eu quero dizer que nesse momento em que a igreja está sendo reavivada, em que virá o avivamento, o Senhor vai te dar entendimento na leitura da sua palavra, porque Ele vai fazer com que você tenha entendimento para ganhar almas para o seu rebanho, aleluia. Esta é a vocação do cristão, esta tem que ser a vocação do cristão. Então o Senhor vai nos dar entendimento. E Ele lhe disse, assim está escrito, que o Cristo haveria de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, aleluia. E Ele já padeceu e já ressuscitou, e está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você e por toda a humanidade, em nome do Senhor Jesus. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ou seja, tinha que ter um início. E o início que era? Jesus já está falando lá, vocês vão para Jerusalém. Que interessante isso. Quero abrir um parênteses. Se nós olharmos em João capítulo 21, nós vamos perceber, e tem um versículo que diz assim: se o pastor sair, né, não estiver com as ovelhas, essas ovelhas vão se dispersar. E nós vamos ver que com a morte de Jesus,
Pedro, no capítulo 21 de João, ele e mais 7 discípulos, eles voltam a pescar. E aqui, quando eles têm esse entendimento, que eles já receberam o sopro de Deus, então eles estão recebendo entendimento. Porque eles não tinham entendimento, que mesmo Jesus indo para o céu, eles não iriam ficar só, porque ele já tinha uma promessa, desde lá dos profetas, que o Espírito Santo viria no lugar de Jesus. Esse é o tempo do Espírito Santo, esse é o tempo do Espírito Santo, que habita em nós. Acaso não sabeis que sois templo do meu Espírito, diz o Senhor? Então é tempo de entender que eu já não sou eu, mas quem vive mais é Cristo que vive em mim. Por isso os meus passos já não são mais meus. Quem há de me conduzir, quem há de conduzir a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Eu preciso ter esse entendimento, porque quando eu começo eu querer me conduzir, significa que eu estou falando com o Espírito Santo, eu não preciso de você. E Senhor, nós estamos aqui nesse dia querendo cada vez mais ser dependentes de Ti, para que Teu Espírito Santo possa fazer a Sua vontade nas nossas vidas, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável vontade, Senhor, porque eu sei que o Senhor nos leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, que através dessa palavra que é rema, é revelada, ela venha, Senhor, falar no oculto, no profundo de cada alma, Senhor, para que nós possamos ser simplesmente servos, obedientes à Tua palavra. Como, Senhor, nós podemos ver, Paulo relata lá na carta a Coríntios, Senhor, capítulo 15, versículo 6, que tinha por volta de 500 pessoas, Senhor, ao redor da Tua ascensão, Pai. Mas agora nós vemos através do próprio livro de Lucas, quando Lucas fala em Atos que só tinha 120 pessoas ali no cenáculos. Nem todos aqueles que estão em volta de Jesus serão obedientes à sua palavra. O que eu estou querendo dizer que todos eles viram os milagres de Jesus. Se nós olharmos um pouquinho atrás, nós vamos ver que milhares de pessoas seguiam a Jesus, que a multidão o comprimia. A gente pode ver quando a mulher do fluxo de sangue, quando Jairo está com Jesus, e outros momentos da multiplicação dos pães e dos peixes. Diz que aquela multiplicação dos pães e dos peixes tinha 5.000 homens, fora crianças e mulheres. E agora, aquilo tudo que estava em volta de Jesus se resume a 120 pessoas, se resume a essa igreja que está aqui hoje. Jesus não deixou que a promessa não fosse cumprida, queridos, porque tinha menos gente do que lá na multiplicação dos pães e dos peixes. Sabe o que eu quero dizer? Você pode abrir suas mãos assim, ó, e recebe em nome de Jesus. O Senhor vai cumprir a promessa. Recebe a promessa do Senhor em nome de Jesus. Recebei a promessa em nome de Jesus Cristo. E a palavra diz assim: e quem em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa, é isso que eu acabei de fazer agora. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, ou seja, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse versículo é o mesmo que está lá em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judá, Samaria e até os confins da terra. Esse é o objetivo da obra de Deus. Olha que coisa linda. Quando eu estava preparando aqui para falar com você, meu querido, eu vi esse versículo aqui e eu fiquei cheio. Fui reavivado ontem, quando eu tive a oportunidade de ler e ele falar muito comigo. Então os levou para Betânia e erguendo as mãos os Abençoou. Olha, eu os abençoo em nome de Jesus. Sabe o que Jesus fez? Ele falou assim: ó, vocês estão sendo abençoados. Aleluia. Vocês não vão precisar mais pescar. Pedro, Tiago, João, Bartolomeu
e assim por diante. Vocês não vão precisar mais pescar. Vocês não vão precisar mais pescar, porque eu chamei vocês de serem pescadores de peixes, para serem pescadores de homens. Pode deixar que eu vou cuidar de você. O Senhor cuida de ti, queridos, nos mais pequenos detalhes. Saiba disso, em nome de Jesus Cristo. Ele vai te usar, Ele quer te usar para salvar vidas. Ele vai entrar no teu lar através da sua vida. Ele vai multiplicar o teu trabalho através da sua vida. Ele vai multiplicar lá na sua condução através da sua vida. Mas eu preciso, enquanto eu aguardo a descida do Espírito Santo, porque Ele já me abençoou. Fala assim: eu já sou abençoado. Amém? Então, o que eu quero dizer? O Senhor já ergueu as suas mãos para mim e já me abençoou. Então, não fique pelos quatro cantos da casa, pelos quatro cantos por aí. Eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Eu não sei, eu sei o que está acontecendo. Jesus já te abençoou, querido. Ele já ergueu a sua mão para você, dizendo: você é meu filho. A todos quantos receberam, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Você é filho e filho abençoado. Aleluia. E ele dá continuidade aqui e diz: aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. É a mesma passagem que está em Atos 1, lá de 1 até 11. Olha que coisa linda esse versículo 52. Então eles fizeram o quê? Agora não vou ficar sozinho. Jesus está indo embora. Não, queridos. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Eles foram o quê? Reavivados. Eu espero que teu coração hoje esteja jubilando. Sabe o que é jubilar? É celebrar. Celebrar a ressurreição do Cristo. Celebrar o novo da tua vida. Celebrar o novo dessa igreja. Celebrar que Deus vai me usar. Eu sou, olha, instrumentos de Deus. Eu sou instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar o meu lar. Aleluia. Eu vou ser instrumento. Né? Então, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Então, quando eu olho para esta palavra, eu começo a ver que Deus, Ele não foi usar anjos. Ele ergueu as mãos, não foi para os anjos, foi para os homens. Ele ergueu a mão para você. Ele não está usando ninguém a não ser o ser humano. E Ele quer usar quem? O homem, obediente a Deus. Olha, uma coisa que eu peguei e quero trazer para você é que quando o Senhor fala: você vá para Jerusalém, nem todos vão. Você concorda comigo, fazendo uma inferência no texto? Se tinham 500 pessoas, e só aqui nós estamos vendo no versículo 15, que só tinha 120 no Senado, onde estavam as outras 380? Aonde ficaram? Aonde elas ficaram? Só tinha quantos aqui? Versículo 15. Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. A primeira igreja. Quantas pessoas tinha lá? 500. Agora aqui tem quantas? 120. Onde estão as outras 380? Então, olha lá, hoje está chovendo. Como hoje de fato choveu muito. Agora não dá para ir, tem que cozinhar carne, tem que lavar roupa, tem que pentear o cabelo, tem que fazer chapinha, tem que fazer a barba, tem que dar desculpa para Deus. Mas esses daqui, diz a palavra que nós acabamos de ler, que eles receberam do Senhor, né, a imposição de mãos, o Senhor os abençoou, e eles foram o quê? Jubilando. Eu creio que ali eles falam: sabe quando a gente fica assim, quando a gente era criança,
E o pai e a mãe, quando a gente faz aniversário, o que eu vou ganhar no aniversário? A gente fica com aquela ansiedade, não é ansiedade maligna, mas ansiedade, aquela curiosidade, eu vou ganhar, eu vou receber, eu vou, né? A gente fica, é gostoso a gente ter essa, então, a expectativa da espera de receber o Espírito Santo de Deus, né? Aquela, vai ser um novo para mim. Quando às vezes a gente tem um novo emprego, a gente fala assim, eu vou ser promovido, e como será? Vai ser bom, que tenho certeza que vai ser bom, Deus vai abrir portas de emprego, Deus vai mudar as coisas. Eu creio que a promessa que o Senhor fez, Ele é fiel e justo para cumprir as promessas que Ele fez. E aqui esse povo estava cheio de Deus, porque eles estavam abençoados, mas tinham 500 pessoas, mas tem aquelas que poderiam estar ao seu lado ali, e falar, mas você vai para a igreja, você vai lá para Jerusalém, não, eu vou ficar aqui em Betânia mesmo. Não, mas o Senhor está falando para você, em Jerusalém, para quem quer receber a promessa, tem que ter obediência. Vá para Jerusalém e aguarde até a manifestação do Espírito Santo sobre a sua vida. Aguarda, enquanto você aguarda, leia a palavra de Deus, coloque os seus joelhos no chão, interceda, cante louvores e permaneça e persevere em nome de Jesus Cristo. Aqueles que se dispersaram até esqueceram durante esses 10 dias em que eles estiveram ali naquele cenáculo. Você já imaginou 120 pessoas ali? Passa um dia, passou 2 dias, nada acontece. Qual a tendência do ser humano? O que eu estou fazendo aqui? Quando a gente ia para o encontro com Deus, não é? Aí tinha muitos que falavam assim, mas não estou vendo acontecer nada. Pois eu vou falar para você. Depois de uma série de pregações, você vai ver o que Deus vai fazer nesse lugar. Pode ter certeza. Esse lugar, não é essas 4 paredes, é esse lugar você. Pode ter certeza disso. Não vai acabar as dificuldades. Não vai acabar não. Mas vai ser mais fácil passar, porque Deus vai abrindo os caminhos. Deus vai à frente das nossas pelejas e batalhas. Pode ter certeza disso. Diz que ali eles ficaram. E é interessante quando nós olhamos isso, que eles permaneceram sempre o quê? Em oração. Nós vamos ver pela Bíblia que em várias ocasiões oração e jejum são importantes. Nós vamos ver que o próprio Jesus, ele se retirava para orar. Até nos momentos antes da sua crucificação, no Getsemane, ele sobe para orar. O que eu estou querendo dizer para você é: busque o Senhor. Você quer receber o Espírito Santo de Deus? Você quer receber os dons de Deus? Você tem que buscá-lo. Enquanto nós podemos achá-lo, nós temos que buscar o Senhor, porque enquanto Ele está perto, foi falado aqui hoje. Enquanto o Senhor está perto, olha que interessante. E aqui Jesus estava indo embora, estava ficando o quê? Longe, estava indo para o céu. Mas Ele tinha uma promessa para a igreja: eu vou, mas o Pai me enviará o outro Consolador. E nós sabemos que o Espírito Santo está aqui, amém? Amém. Você recebe em nome de Jesus? Amém. Obediência. Primeira coisa para receber o Espírito Santo: obediência. Segundo, perseverança. Em oração, leitura da palavra. Você vai ver, Deus vai abrir o seu entendimento. E você vai entender o que Deus está falando com você já nesta manhã. E em todas as palavras que você ouvir, o Espírito Santo vai te mostrar o que Deus quer com você. Outra coisa, não queira o que é do João, Pedro. Pedro, não queira o que é do Tiago. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Deus vai nos dar a capacitação de dons para a igreja, para que estes dons tenham um fim proveitoso. Nem todos vão curar, nem todos vão profetizar. Uns vão profetizar, outros vão curar, mas o corpo há de se completar.
vidas serão salvas através da sua vida, começando pela sua casa. Então eu tenho que perseverar em oração até que se cumpra a promessa de Deus na minha vida. Aguarde o tempo do Senhor. E as palmas louvem ao Senhor em nome de Jesus.